estamos para iniciar mais uma aula de História da Matemática. Nessa aula a gente vai estar estudando um pouco da pré-história à Idade Antiga. A pré-história, né, ela vai ser dividida no período Paleolítico, né, Neolítico e até a Idade dos Metais, em 4000, né, menos 4000 a.C. A Idade Antiga vai estar entre 4000 a.C. até menos 476 anos, né, da Era Cristã. E a Idade Média, que está subdividida de 4076 até 1553, e a Idade Moderna entre 4053 a 1789, e a nossa idade, que é a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Bom, a pré-história ela durou aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, né? Dizemos que é a era das pinturas rupestres, né? E ela foi dividida, né, nesses três períodos: período paleolítico, né, que a gente chama de período da pedra lascada, né, onde ela foi até 10.000 antes do ano da era cristã, né. E dessa forma as pessoas viviam de forma nômade, né, não tinham um lugar fixo, né, viviam da caça e da coleta. Os primeiros instrumentos, onde é que a gente já tem relatos, né, artefatos, onde os primeiros instrumentos de caças produzidos, né, onde o ser humano já diferenciava-se dos outros animais. Outro período da pré-história que a gente pode definir é o período neolítico, né, o período da pedra polida, onde o homem já começou a fazer polimento da pedra. Foi até 5.000 anos da era cristã. A gente pode dizer também que onde teve o surgimento das primeiras civilizações, onde o homem também começou a dominar o fogo, né, começou a dominar a agricultura, né, é um marco muito importante da era antiga, né, do período da história antiga, da pré-história, né. E nós temos a idade dos metais, foi por volta de 4.000 anos de Cristo, com o surgimento da escrita. Foi a partir dali que surgiu a escrita, fabricação dos primeiros instrumentos em metais, né, onde o homem já começou a dominar a técnica da fundição, que surgiu as primeiras facas, adagas, né, nos impérios chinês, né, o surgimento das primeiras comunidades, né, também organizações organizadas em pequenas comunidades. A população cresceu por toda a parte do mundo, né, e os primeiros indícios, né, quando eu vou falar hoje para vocês falando da pré-história, né, os primeiros indícios dos números, né, da história mais difundida, né, se deu, né, num determinado continente que nós chamamos de continente africano, né. Então, o pensamento concentrado dos números, a magnitude de suas formas, né, estudos modernos, a organização animal, a amostra de tais conceitos são unicamente humanos, eles teriam feito parte do cotidiano das sociedades, né, do indivíduo caçador. Aí foi onde é que o homem teve a necessidade de fazer a contagem, devido ao que havia homens primitivos de caçar, pescar, coletar frutos para a sua alimentação. Ele já utilizou alguma forma de contar, utilizando as marcas, em sinais em pedras, em paredes, em grutas, ou até mesmo onde eles abrigavam animais do fruto, né? Onde abrigavam os animais do frio. Também nesse período o homem começou a criar animais, cultivar alimentos, né? Começou a formar pequenos grupos, aparecendo as primeiras aldeias, né? E quando a gente fala que apareceu as primeiras aldeias, começou a aparecer, vamos colocar assim, as primeiras tribos, né? A partir da necessidade de contar animais, criar, viver em grupos, né? E contar aprender a contar as estações do ano, a prever as épocas de chuvas, as épocas de seca, né? O dilema é como fazer com essas divisões. Então o homem começou a ter o domínio, né, da contagem. Os primeiros objetos matemáticos, né, se dá no continente africano, né? Então não dá para a gente falar, né, da história da matemática sem falar da história do povo africano, da África, né, em si, né? Sabemos que a necessidade, né, da contagem relacionada à prova de existência, não foi difícil imaginar que uma sociedade muito antiga tinha possuído essa noção de quantidade. E os registros desses objetos de mais de 20.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo,
se deu na África, né? Então, os maiores artefatos que a gente encontrou na África. Então, a lei 10.630 ela traz o reconhecimento, né, da valorização da cultura brasileira, né, nos ambientes escolar, né? Então, não dá para mim falar da história da matemática se não falar da história do povo africano, não falar da cultura, né, da, do povo que vive hoje no Brasil, que são afrodescendentes, né? Então essa lei ela tá é obrigatório o uso, tornou obrigatório o uso nas escolas de ensino fundamental e médio de todo o país, né? Escolas particulares e escolas públicas, né? Essa diretriz traz condições que a escola deve formar materiais, deve formar coisas para trabalhar, né, com o reconhecimento dessa valorização da história da cultura. Então, para a gente falar da história da cultura do povo africano, eu tenho que trazer para você, situar também, para você entender um pouco da história, o que é o continente africano. Considerado o berço, né, da humanidade, sendo o único continente que tem provas fósseis, né, de seres humanos, como eu sabe, dos seus antepassados, através de cada uma das etapas da chave da evolução. Na África existem inúmeras civilizações poderosas que surgiram tanto na era comum como na era da Idade Média, que contribuíram para o desenvolvimento científico da humanidade. O continente africano, né, é dentro da maior diversidade étnica, né, em torno de 3 mil grupos étnicos, cada um de diferentes costumes, né, idiomas. Estima-se que aproximadamente 2 mil idiomas distribuídos no país africano, cada dialeto bem distinto, né, usário, francês, entre outros, portugueses, né, ingleses. Então, tem várias línguas faladas no continente africano. O continente africano é o terceiro maior do mundo, com cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo, né, 20,3% da área total da Terra, firme do planeta. Temos uma população, temos a segunda maior população do continente, né, populoso, cerca de 1 bilhão. O continente africano está dividido igualmente pela linha do Equador, sendo banhado ao oeste pelo Oceano Atlântico, ao leste pelo Oceano Índico, ao norte ele é separado do continente europeu pelo Mar Mediterrâneo e ao nordeste separado da Ásia pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suarez, que está localizado no Egito. Atualmente são designados por continentes africanos ou África um território continental e alguns países que são insulares, né? Constituído de 54 países, sendo 48 países do continente africano e 6 países que são insulares do continente africano. Então aqui eu trago para vocês um mapa, né, do continente africano, né? As subdivisões com cada região, né, que ele faz fronteira. A divisão do continente africano, né, ele divide entre a África setentrional, que vai desde a Argélia até o Sudão e a Tunísia, né, esses países que estão descritos aqui, como também a África Ocidental, né, que vai de Benin, né, até Nigéria, Senegal, Serra Leoa, né, Togo, né. Temos a África Central, onde fica Angola, Camarões, Chad, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, né? A África Oriental, né? Que eu falo que é uma parte muçulmana, né? Que vai da Burará, de Comões, né? Da África Meridional, a África do Sul, também nós temos Lesoto, Mambane, Sudanos. E por último nós temos a África Meridional, que é a África do Sul, a Bússola, Lesoto, Moçambique e Sulândia. Isso aqui é a divisão, né? Essa aqui é a África Ocidental, essa parte azul. Toda essa parte laranja é a África Setentrional, a África Central, a África Meridional, né, e a África Oriental. Então não dá para mim falar, né, da história dos nossos primórdios da matemática, né, sem falar desse continente onde é que ele prova, né, que ele tem os maiores achados, né, que provam da existência da matemática na idade na pré-história. Né? Então, os primórdios da matemática, né, podemos trazer como objeto que firme isso, que estão citados no continente africano, né?
um objeto matemático reconhecido possivelmente como mais antigo, né, é o Lebo de Lembons, né, que é descoberto nos Montes Limos, na Suazilândia, né, aproximadamente 35 mil anos de Cristo, né. O osso de Isango, né, que é descoberta pelas cabeceiras do rio Nilo, que possui algo com mais de 20 mil anos de existência, que consiste em uma série de talhadas marcadas, né, uma série de talhas que são marcadas em 3 colunas ao longo do comprimento desse osso. Em deposições mais habituais a respeito dos ossos, diz que é a amostra mais antiga que demonstra o conhecimento de sequência dos números. Outros já diz que ele retrata a questão do calendário lunar de 6 meses, né? O osso de Lembodon, né? Lembobon, né? Um ser humano desconhecido que fez marcas numa fíbula, né? De um macaco, né? De um macaco babuíno, nativo do macaco, e é onde esse osso tem marcações, né? De uma série entalhada, como um bastão, 2 bastão, 3 bastão, e idêntico, ou seja, utilizado como se fosse um calendário de uma tribo, né? Como se que habitasse naquele território, né? No norte da Nâmbia, né? O osso de Isango, né? É um osso que é um artefato petrificado que é possível a fêmea do perônio de um babuíno de apenas 10 centímetros de comprimento, com cristal de quartzo, né? Que é extremamente provável para gravar a época que não existia escrito, com 3 séries detalhadas agrupados, né? Nesse osso não há uma sucessão de números primos. Subtrações, somas, conjecturas têm sido ferramenta para conferir cálculos. De alguns arqueólogos dizem que é o cálculo referente ao jogo aritmético, outros dizem que é referente ao calendário lunar das fases da Lua. Então, trago para vocês aqui, nesse primeiro momento, o aspecto geral, né, da história da pré-história, né, que basicamente os artefatos, né, os relatos históricos desses primórdios da matemática se está no continente africano. Então, nesse primeiro momento, quando eu trago para vocês, vamos estudar a história da matemática, vamos estudar os primórdios da matemática, então a necessidade da gente conhecer um pouco, viajar um pouco, né, pelo continente africano, conhecer um pouco da história do continente africano, os afrodescendentes, para que a gente possa ter uma compreensão de como esse continente, né, como que esses saberes, esses conhecimentos, né, essas noções matemáticas contribuíram para a matemática que temos hoje. Então, até a próxima aula, quando a gente vai falar um pouco da idade, já situar com vocês, né,